Olá, eu hoje venho partilhar com vocês o que li na segunda quinzena de julho. É verdade, mais uma quinzena que já passou, neste caso a segunda quinzena de julho, e eu venho partilhar o que li aqui. Ao contrário da primeira quinzena do mês de julho, em que eu li relativamente pouco para o que eu costumo ler, esta quinzena já foi mais produtiva em termos de leituras. Iniciei então com A Rainha Predileta. Foi uma leitura conjunta com a Maria Santos. Nós comprámos as duas o livro na Feira do Livro. Era um livro que estava barato. E sendo um livro histórico sobre os Tudor, neste caso sobre a Jane Seymour, a terceira mulher de Henrique VIII, eu tinha muita curiosidade. Fizemos então, tal como eu disse, uma leitura conjunta, eu e a Maria, e confesso que nós devíamos ter desconfiado do tamanho do livro. Um histórico assim tão pequeno normalmente é para estranhar, e neste caso as minhas suspeitas confirmaram-se. Eu dei apenas 2 estrelas ao livro, porque achei que a história precisava de ser mais desenvolvida. O livro é narrado como se fosse na primeira pessoa, pela Jane, como fosse uma espécie de diário. E a Jane, das mulheres do Henrique VIII, principalmente comparativamente com a Rainha Catarina e com a Ana Bolena, é mais apagada. Temos a parte política passa muito rápido e a autora não se foca tanto nessas questões políticas. Focando-se mais nas conversas e nos bastidores das saias da rainha. O livro inicia-se ainda durante o reinado da Rainha Catarina, o que foi mais um fator de desconfiança face ao tamanho. O livro não chega, se não estou em erro, não chega a ter 300 páginas, portanto, um livro que abrange vários anos, tão pequeno, foi mesmo para ficar de pé atrás. E depois a forma de, como estando numa espécie de diário, acabamos por ter noção que os anos passam, mas sem grandes indicações. Parece que foi ontem e depois, quando nos apercebemos, afinal, já se passaram alguns anos. Não. Foi interessante por se focar na terceira mulher do Henrique VIII, a Jane Seymour, mas realmente senti que precisava de mais desenvolvimento. Para quem se quer iniciar no Tudor e por quem não saiba assim, não tenha lido muitos históricos, não é mau, mas para quem já conhece algumas coisas, para quem espera mais, o livro acaba por se iludir. Depois acabei uma leitura que já tinha aparecido por aqui. Estou a falar de Crime e Castigo. Também uma leitura conjunta, neste caso com a Cata e com a Cristiana Sousa. E eu acho que eu dei-lhe 3 estrelas. Não é um mau livro, mas eu acho que o livro não funcionou comigo por 3 motivos. Primeiro, eu tinha as minhas expectativas bem lá em cima. O livro tinha-me sido recomendado por várias pessoas. E ter entrado no livro e ter expectativas tão altas não funcionou. Eu acho que se tivesse partido sem grandes expectativas, além do mais, eu tinha lido este ano Noites Brancas e O Jogador. Eu adorei o Noites Brancas, o Jogador também gostei bastante. Portanto, eu já ia preparada para algo da escrita do autor. E sendo este livro falado como um dos melhores dele, ou se não mesmo o melhor, não sei. Depois, acho que não estava com o espírito indicado para fazer a leitura neste momento. É um livro mais lento, uma escrita um pouco mais melancólica, mais introspectiva, com algumas descrições, e acho que não era aquilo que eu queria ler na altura. E depois, por último, o facto da leitura conjunta ter sido feita por fases. Nós lemos a primeira parte, depois parámos e até todas termos lido era quando se podia
íamos avançando. E eu confesso que essa quebra comigo prejudicou-me. Eu sentia das vezes que recomeçava, que me custava mais a entrar na história e não funcionou. Eu depois das partes mais finais, sensivelmente, se não estou em erro, a partir da quarta parte, eu abandonei, entre aspas, a leitura conjunta e desculpem-me, meninas, mas eu senti que precisava de ir lendo mais de seguida e não fazer aquelas paragens, porque senti mesmo que me estava a prejudicar o meu ritmo. Não era não tanto o ritmo de leitura, mas o prazer que nós retiramos da leitura e a forma como absorvemos a leitura. Eu gostei bastante, muito mesmo, de alguns diálogos que temos aqui, nomeadamente entre o nosso protagonista, se não estou em erro, que é o Rodrian, com o juiz, e também alguns com o comissário da polícia, mas principalmente as conversas com o juiz são fantásticas e nós ficamos naquela, será que há provas ou não? Alguns diálogos também com o seu amigo também são muito interessantes e também nos leva a questionar se ele sabe, se ele desconfia, se não. Mas, não sei, foi uma leitura que eu fui arrastando e por isso dei-lhe então as 3 estrelas. E é um livro que eu quero reler quando sentir que estou numa leitura mais... que preciso de uma leitura mais... eu não lhe quero chamar complicada, mas um pouco mais densa, um pouco mais... uma leitura que nos absorva, porque este livro precisa mesmo de mais atenção, portanto, eu acho que um dia vou reler e vou gostar mais. Depois li um livro que me chegou de parceria, da Quinta Essência, A Herdeira, de Elizabeth Hader. Foi a minha estreia com a autora e eu pensei que era mais um romance romântico, mas o livro acaba por ser mais do que isso. E acaba por ser um livro um pouco sobre a família de Peach, que é a nossa personagem principal, que acompanhamos curiosamente desde o seu nascimento, portanto ao longo de vários anos. Acompanhamos não só os seus pais, mas também as suas meias-irmãs e principalmente a sua avó. E eu gostei muito da avó de Peach. Eu sei que há um livro, se não estou em erro, é As Sombras da Paixão, que é focado na personagem da avó, e eu quero ler em breve. E além também da vida da família de Comont, eu não sei dizer. Temos também ainda o Noel, que foi uma criança que foi abandonada num orfanato e vai então, ao longo dos anos, lutando pelos seus objetivos, por aquilo que quer, pelas suas ambições. E acaba por ser um pouco um livro, uma espécie de saga familiar, não tão focado no romance, e foi então o que me agradou. Eu dei 4 estrelas, eu gostei bastante da escrita, a forma como a autora vai interligando as coisas, foi mesmo uma boa surpresa, e gostei particularmente dos capítulos que são passados durante a Segunda Guerra Mundial. Não temos descrições sobre o Holocausto, nada disso, mas há um período em que os nazis, quando invadiram França, ocuparam o hotel que era gerido pela família. Então a forma como as personagens femininas, a avó, a Peach e as duas meias-irmãs, conseguem tentar enganar um pouco os nazis e ajudando a resistência, eu achei bastante interessante. Portanto, 4 estrelas. Depois li um livro de um autor português, a minha estreia também com o autor, estou a falar de José Luís Peixoto, e li então livro. É um bocadinho difícil de explicar, eu dei-lhe 4 estrelas, está dividido em 2 partes. Uma primeira relacionada com a vida de Lídio e o seu crescimento, a forma como foi um pouco abandonado pela mãe e depois o seu crescimento, como se apaixonou por Adelaide, e depois também o salto para a França e a imigração. E depois a segunda parte. E esta primeira parte foi a parte que me agradou mais, é a parte em que a escrita, não sei, é uma escrita mais, eu senti mais pessoal e gostei bastante. E depois a segunda parte sobre o livro, e eu não vou entrar em detalhes sobre o que é, ou quem é, ou o que seja livro, deixo para vocês descobrirem. Acaba por complementar a segunda parte, mas achei que o tipo de escrita
era diferente e agradou-me bastante. Eu dei-lhe 4 estrelas e eu quero, sem dúvida, ler mais do autor. Depois, os próximos livros que eu vos vou falar são livros que entraram para uma maratona. Eu estou a participar, é verdade, eu disse que não ia participar em maratonas porque não estava com espírito para tal, mas a Cláudia do canal A Mulher que Ama Livros e a irmã, a Daniela, do blog de livros, eu vou deixar todos os links cá em baixo. Estão a organizaram uma maratona que começou, se não estou em erro, dia 27. Foi na última segunda-feira do mês de julho e vai até ao primeiro domingo, ao primeiro domingo de agosto. São 2 semanas com 5 categorias. As categorias são, eu achei as categorias assim, muito abrangentes, portanto pensei por que não participar. E então o primeiro livro que eu li para essa maratona foi também uma leitura conjunta, neste caso com a Dora. Estou a falar de Fóssil de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. Eu não vou falar muito aqui no livro, porque eu fiz um vídeo de opinião, portanto eu vou deixar por aqui o link. Eu dei 5 estrelas e foi um dos melhores livros que eu li este ano. Para a maratona ainda li então Aquele Inferno em Veneza, de Daphne du Maurier. Eu já estou farta de falar no Rebecca, que é um dos meus livros preferidos. E este é um livro de contos, propriamente 5 contos. Inicia-se com precisamente o conto que dá o mesmo nome ao livro. Ignorem a imagem da capa, que parece muito sensual, mas esqueçam, não tem nada a ver com isso. Eu gostei particularmente dos 3 primeiros, nomeadamente do primeiro, que é Aquele Inferno em Veneza, e o terceiro, que é Nas Raias da Loucura. O segundo também é bom, mas os 2 últimos desiludiram-me. Os 3 primeiros achei que tinham aquele ambiente misterioso característico na escrita da Daphne e no Rebecca, mas os 2 últimos, não sei, achei que não interligavam aqui muito bem no restante ambiente. Eu sei que a Daphne, pelos vários livros que eu tenho lido da autora, ela escreveu estilos diferentes. Não sei, eu dei-lhe 3 estrelas porque eu gostei particularmente dos 3 primeiros, mas os 2 últimos, 3 estrelas. Depois, por último, li um e-book, o The Graveyard Book, de Neil Gaiman. Foi uma recomendação da Cata, quando eu em tempos disse que tinha curiosidade em ler algo do autor, mas não sabia por onde começar. Ela sugeriu-me este livro. E eu gostei bastante, eu dei-lhe 4 estrelas. É uma história diferente. Nós temos um menino, um bebê, relativamente bebê, cuja família, os pais e a irmã mais velha, são assassinados por um homem chamado Jack, e ele acaba por conseguir fugir e abrigar-se no cemitério, e acaba por ter a proteção do cemitério dos habitantes de lá. É adotado, entre aspas, por um casal, o casal Owens, e protegido do Silas. Eles dão-lhe então o nome de Nobody Owens, com o diminutivo de Bod, e vamos ali acompanhando o crescimento de Bod, com a interação com algumas das personagens do cemitério, e podemos pensar o que é que aquilo é importante para a história, mas depois no fim as peças vão encaixando. Eu gostei muito, é uma escrita diferente, ali assim com um toque de sobrenatural, mas a forma como o Neil Gaiman criou uma história que é mais juvenil, mas é uma história juvenil que eu acho que é para ser lida por adultos. Eu não sei se me estou a fazer entender. É uma história com elementos sobrenaturais, com algo mais estranho, passado no cemitério. Claro que nós achamos sempre estranho, mas depois tudo o que está por trás é muito bom. Eu gostei bastante, eu quero ler mais do autor, eu dei-lhe 4 estrelas. O final, eu percebo o final faz toda a lógica, mas é um final um bocadinho triste. E que causa assim... Eu não chorei, não, mas não sei, eu percebo, tal como eu disse, eu percebo, tem lógica, como é que a criança, este jovem, o Nobody Owens, se começa a tornar alguém, começa a se tornar, em vez de ser Nobody,
Somebody, e é muito interessante a forma como tudo foi criado. Gostei muito e, tal como eu disse, eu quero ler mais do autor. E pronto, foram estes os livros que eu li na segunda quinzena. Eu não sei se já leram algum, se não, se têm curiosidade, digam-me cá em baixo. Digam-me cá em baixo nos comentários o que é que acham. E pronto, por hoje é tudo. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!